Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. No programa de hoje vamos analisar as cadeias globais de valor, que você provavelmente as conhece como CGVs. Para formuladores de políticas e para os profissionais que tentam navegar na economia de hoje, entender essas redes de produção internacionais é algo absolutamente fundamental. Basicamente, resumimos os insights de um relatório bastante detalhado. E nosso objetivo aqui, nesta análise aprofundada, é destacar talvez 2 ou 3 coisas realmente críticas sobre as CGVs que as pessoas devem estar cientes. Exatamente. E o que torna as CGVs diferentes do comércio tradicional é como a produção é dividida entre diferentes países. Então, em vez de um país fazer tudo, você tem diferentes lugares se especializando em tarefas específicas. Cada etapa agrega valor ao longo do caminho. Não é apenas como comprar e vender produtos acabados, é um tipo de processo muito mais integrado. Certo, vamos direto ao nosso primeiro destaque então. O relatório defende fortemente as CGVs como um poderoso motor para o progresso econômico. E o ponto principal é que participar dessas redes parece oferecer um potencial significativamente maior para o desenvolvimento e para a redução da pobreza do que apenas o comércio padrão. Sim, e o que é realmente interessante é como isso acontece. O relatório aponta para algumas coisas principais sobre o comércio das CGVs. Uma é essa ideia de hiperespecialização. Ou seja, os países se concentram em apenas fatias estreitas da produção. Por exemplo, não é sobre fazer um carro inteiro, mas em ser o melhor do mundo em fazer, digamos, um componente específico para o motor. E a outra parte crucial são esses relacionamentos duradouros entre empresas em diferentes países. Estes não são apenas negócios pontuais, são como parcerias contínuas. E isso ajuda a espalhar tecnologia, compartilhar conhecimento e talvez até acessar capital. Então é mais profundo do que apenas comprar e vender. E também há números para apoiar isso, não é? Com certeza. O relatório estima que apenas um aumento de 1% na participação de um país nas CGVs pode impulsionar a renda per capita em mais de 1%. Compare isso com o comércio padrão, onde o ganho é de cerca de 0,2%, e podemos dizer que é uma grande diferença. Uau! Mais de 5 vezes o impacto? Isso realmente é algo notável. E você mencionou exemplos do mundo real. Absolutamente. Vimos países como Bangladesh, Camboja e Vietnã alcançarem um crescimento impressionante, mudando essencialmente de apenas exportar commodities para se tornarem partes essenciais das CGVs de manufatura. A indústria de vestuário é um exemplo clássico, usando tecidos importados para produzir roupas para exportação. Um salto de 20% em 3 anos. Isso é uma aceleração incrível. O relatório também fala sobre empresas que importam e exportam dentro dessas cadeias, certo? Elas parecem pontos bem centrais. Eles realmente são os pilares, sabe? Conectando os pontos através das fronteiras. Então faz sentido que sejam dominantes. E não se trata apenas de crescimento geral. Também está ligado à redução da pobreza. Há evidências do México e do Vietnã mostrando que as áreas com mais dessas empresas CGVs profundamente integradas viram maiores quedas na pobreza, em comparação com lugares com apenas exportadores ou importadores simples. Certo, então essa é uma mensagem para você, nosso ouvinte. A formuladora de políticas foi bem clara agora. A integração da CGV não é apenas mais uma estratégia comercial, mas pode também ser uma ferramenta poderosa para o crescimento e para o combate à pobreza. Sim, essa é a primeira grande conclusão. Mas a segunda área que devemos analisar é como as coisas estão mudando. O cenário das CGVs não é estático. O relatório observa que a expansão rápida que vimos nos anos 90 e início dos anos 2000 diminuiu um pouco desde a crise financeira de 2008. Ou seja, menor crescimento global, menos investimento e fatores como uma falta de grandes novos acordos de liberalização. E há coisas novas surgindo também, certo? Coisas que poderiam realmente abalar as CGVs. Com certeza.
O relatório sinaliza coisas como impressão 3D. Há um potencial para talvez trazer alguma produção para mais perto dos consumidores, criando menos necessidade de parte daquele transporte de longa distância e potencialmente menos demanda por certos tipos de mão de obra. Interessante. E quanto às tensões comerciais? Ouvimos muito sobre isso. Sim, é uma grande questão. O risco de conflitos comerciais entre os grandes nomes. E isso poderia definitivamente levar as empresas a repensar suas cadeias de suprimentos. Podemos ver as CGV se tornando mais regionais, talvez fragmentando um pouco por causa das tarifas e de toda a incerteza. Então, para os países em desenvolvimento que talvez esperem usar as CGVs para melhorar a economia e obter tecnologia, isso torna as coisas mais difíceis? Esse caminho ainda está tão aberto quanto antes, ou essas mudanças podem realmente dificultar a conexão e o benefício de alguns países? Essa é a grande pergunta aqui. É algo que os formuladores de políticas realmente precisam pensar, porque embora o relatório mostre os claros benefícios historicamente, ele também admite que essas cadeias podem piorar a desigualdade ou causar problemas ambientais se não forem bem gerenciadas. E agora, uma questão realmente prática são essas tarifas surgindo nos principais mercados. Elas podem ter como objetivo proteger empregos de alto valor, mas podem prejudicar as atividades de processamento em países em desenvolvimento, especialmente em setores como vestuário, artigos de couro e trabalhos intensos de mão de obra. Parece um verdadeiro ato de equilíbrio. Você quer os benefícios, mas existem esses novos obstáculos e potenciais desvantagens. O relatório menciona outras coisas também, como regras de origem complicadas e acordos comerciais ou subsídios que distorcem a concorrência. Exatamente. E mesmo em serviços que são cada vez mais importantes para as CGVs, por exemplo, em logística, a liberalização financeira não avançou tão rápido, especialmente em áreas-chave como o transporte. Entendi. Então, conectando isso de volta para os formuladores de políticas, vocês precisam estar cientes dessas mudanças. O manual antigo pode precisar de algumas atualizações. Definitivamente. Elaborar uma política comercial e uma política industrial inteligente significa ficar de olho em como essas dinâmicas globais estão evoluindo para garantir que o engajamento nas CGVs permaneça frutífero. Certo. Então, dado este cenário em mudança, o que os governos podem fazer? Quais são as alavancas políticas que o relatório aponta para fazer a participação nas CGVs funcionar? Apenas ter mão de obra ou recursos baratos não é suficiente, certo? A política em si importa muito. Com certeza, as políticas nacionais realmente moldam como essas dotações, como os recursos de mão de obra, se conectam às CGVs. O relatório enfatiza coisas como eliminar barreiras ao investimento e garantir que os custos de mão de obra permaneçam competitivos. Isso significa evitar uma taxa de câmbio supervalorizada, que pode destruir a competitividade da manufatura. Por exemplo, o relatório observa que em Trinidade e Tobago, uma moeda supervalorizada meio que impediu o crescimento da manufatura. Faz sentido. E para a liberalização do comércio, ainda é importante ter acesso a mercados e insumos? Sim, ainda é algo fundamental. Tanto para vender sua parte do produto, quanto para obter os componentes de que você precisa a baixo custo. O Peru, por exemplo, cortou tarifas unilateralmente. Isso reduziu os custos de importação e os ajudou a diversificar as exportações dentro das CGVs. E, claro, acordos comerciais preferenciais, como os que beneficiam Bangladesh, têm sido pontos de entrada muito importantes para muitos países. Clima de investimento, abertura comercial e o que mais? A logística parece surgir muito nesse tópico. Sim, ela é extremamente importante e até um pouco negligenciada. O relatório é claro sobre a facilitação do comércio e a logística. Atrasos na fronteira e transporte lento agem como tarifas. É um custo real, especialmente para produtos complexos, perecíveis ou produtos urgentes como o da indústria da moda. Há uma estatística na África que apenas um dia extra de atraso pode diminuir o comércio em mais de 1%. Isso é bem significativo. Uau! 1% ao dia? Isso se soma incrivelmente rápido. E há uma diferença entre os países aqui também. Ah, sim, há uma grande diferença. Se você observar países profundamente envolvidos em CGVs inovadoras, seus tempos de importação podem ser inferiores a 9 dias. Então você olha para alguns países dependentes de commodities e os tempos de importação podem ser superiores a 1 mês.
Pense em Gana ou Iraque em alguns casos mencionados. Lacunas de infraestrutura, falta de sistemas alfandegários eletrônicos, essas coisas realmente pesam, especialmente em lugares como a África. Então, consertar portos, alfândegas, estradas, isso não é apenas infraestrutura. É uma política comercial central para as CGVs. Exatamente. E uma última coisa, as instituições. Uma boa governança importa muito. Coisas como o cumprimento confiável de contratos são vitais para as CGVs. Você está contando com parceiros além das fronteiras. Os setores que precisam de contratos fortes tendem a crescer mais rapidamente nas CGVs se o país tiver instituições boas e confiáveis. Então, resumindo esta parte para os formuladores de políticas, concentrem-se no ambiente de negócios. Isso significa cortar a burocracia, mas também combater ativamente as barreiras comerciais, as tarifárias, é claro, mas também as não tarifárias, como os problemas logísticos. E sustentando tudo isso está o fortalecimento das instituições e o Estado de Direito. Isso parece fundamental para atrair e se beneficiar das CGVs. Esse é um ótimo resumo, pois o potencial está lá. As CGVs oferecem muito, mas navegar por elas, especialmente agora, exige uma política inteligente e proativa. Priorizar essa facilitação do comércio, manter os mercados de fatores competitivos e construir instituições fortes, essa parece ser a receita. Há muito para se pensar. E deixo agora um questionamento final para todos que estão ouvindo. À medida que o mundo se torna ainda mais interconectado através dessas CGVs, como as políticas nacionais encontram esse equilíbrio? O equilíbrio entre aproveitar os benefícios da integração global, ao mesmo tempo em que gerenciam os desafios domésticos, como a desigualdade ou potenciais interrupções. Deixo isso como um questionamento. Agora de volta com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.